sempre brinco que não tem uma função que você exerce. Você está lá para ajudar a Rappi a crescer, fazendo diversos papéis distintos. Ficou muito óbvio quanto impacto social de fato a gente gera. E, obviamente, isso é muito motivador, mas, ao mesmo tempo, isso é uma grande responsabilidade. Todos os gerentes que já me atenderam na Rappi, eles ficam em choque, eles falam, nossa, é surreal a recompra que vocês têm. Eu falo, a gente não chegou no vermelho em nenhum momento, graças ao delivery. Se não fosse por vocês, né, pela plataforma também seria um pouco mais complicado. Estava contando para elas que a mulher se entende, sabe? A gente consegue entender e uma tá ajudando bastante a outra, assim, quando uma tá precisando, né, ficar um pouco mais afastada. Eu não sofro menos do que uma funcionária nossa da ponta em balançar. Eu também me sinto culpada. Hoje em dia as mulheres crescem vendo o exemplo de outras mulheres, isso é muito importante. Você tinha que meio que esquecer quem você é e entrar no papo, né? Dizemos, abordar os mesmos tópicos e se posicionar de mesma forma e se comunicar de mesma forma, etc. Porque era o jeito de você meio que, dizemos, fazer as pessoas esquecerem que você é uma mulher e, portanto, você conseguir dar os passos. Então, trabalhar junto com os nossos parceiros entregadores é, com certeza, uma grande prioridade. A nossa plataforma só funciona se todo mundo tá feliz. Eu acho que resiliência é uma das coisas mais importantes mesmo quando a gente vai empreender. Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Progresso, o podcast que leva para vocês histórias reais de empreendedorismo para que você possa aplicar no seu dia a dia e evoluir com uma mentalidade empreendedora. E hoje é um dia super bacana, onde nós vamos falar com 3 mulheres incríveis, contando suas histórias e contando e falando da sua mentalidade empreendedora. Uma delas empreendendo, outras sendo intraempreendedoras da nossa grande patrocinadora, a empresa que nos apoia aqui todo dia, que faz esse podcast chegar até vocês, que é a Rappi. E uma coisa super bacana, você que está aí do outro lado e quer começar a ser um parceiro Rappi, sendo um entregador, seja de moto, de bike ou de carro, a gente tem um QR Code exclusivo da Rappi, onde você pode ganhar até R$200 de bônus, seguindo as nossas regras aqui, que a gente vai deixar na descrição. E sem enrolar muito, sem mais delongas, vou trazer aqui a voz para quem merece falar, que são essas 3 mulheres incríveis, a Marina, a TJ e a Giovana, cada uma tocando uma área muito importante na Rappi, tanto dentro quanto fora, sendo uma parceira da Rappi, que é o caso da Giovana. A gente tem a grande CEO Brasil aqui, que é a TJ, que tem uma história incrível. E a Marina, que, cara, dispensa comentários. Eu ia falar aqui sobre o que a Marina faz. A Marina Mas eu vou deixar você, Marina, falar. Eu queria começar com você. Conta pra gente quem é você, o que você faz, quais são os seus objetivos hoje dentro da Rappi e essa parte social que você toca de incentivo que é super importante para a Rappi aqui no Brasil. Obrigada, Alex. Estou super feliz. Obrigada pelo convite. A gente aqui, mais uma vez, na parceria, né? Mais um episódio aqui falando principalmente sobre empreendedorismo. Muito feliz de estar aqui junto com você. Bom, hoje eu estou cuidando de uma das estruturas de Corporate Affairs focada em impacto social e estou bastante feliz de estar liderando essa estrutura. Já estou há bastante tempo no Rappi, passei por diversas estruturas diferentes. Acho que isso é uma das coisas mais incríveis de poder trabalhar na Rappi. Você pode realmente... eu sempre brinco que não tem uma função que você exerce. Você está lá para ajudar a Rappi a crescer, fazendo diversos papéis distintos. E agora, desde agosto, estou liderando essa estrutura de impacto social, que surgiu justamente quando a gente parou para pensar, poxa, a gente já impacta tanto a vida das pessoas, seja os nossos parceiros, os restaurantes parceiros, sejam os parceiros, os entregadores parceiros. A gente tem aí um impacto que já acontece de uma forma tão importante no dia a dia. Acho que é o momento de parar e estruturar isso realmente como uma área que está olhando novos projetos, como é que a gente mensura isso, como é que a gente consegue avançar, inclusive ampliando o nosso alcance de impacto na vida das pessoas. E aí surgiu a estrutura de impacto social que eu estou liderando hoje nos 9 países que a gente atua. Nossa, só pelo brilhinho do seu olho eu vi o quanto é importante. Nossa, super. A gente já vem falando aqui, todos os participantes que vêm têm um posicionamento muito positivo sobre a Rappi. E eu, particularmente, conheço muitos entregadores da Rappi e empreendedores que têm seus restaurantes.
E, cara, se não fosse a Rappi, num certo momento, dentro da pandemia, provavelmente essas pessoas não estariam nem com seus negócios hoje funcionando. E a galera relata muito como que foi realmente até uma coisa até bem familiar, assim, de pegar no colo e falar, ó, vamos por esse caminho, que eu vou te ajudar, a gente vai te apoiar. E essas pessoas conseguiram crescer os seus negócios dentro de uma época que estava muita gente falindo, fechando, quebrando. A gente teve aqui também, num outro episódio da Rappi, o Eli, que falou do restaurante dele, que ele começou na pandemia, a Rappi foi a grande parceira dele e hoje ele está com 3 restaurantes. Então a gente vê que, cara, realmente é um impacto social e agora você cuidando dessa área, cara, tem tudo para voar cada vez mais, né? Acho que isso faz parte do nosso DNA, né? Naturalmente já é o que a gente faz, né? Acho que você trouxe um ótimo exemplo aí, principalmente na pandemia, isso já faz parte do nosso DNA. Naturalmente já é algo que a gente pratica todos os dias e agora vamos continuar fazendo isso, mas com mais estrutura, com mais foco. O que a gente quer realmente é apoiar com programas, iniciativas que apoiem o empreendedorismo na América Latina, que apoiem o nosso entregador parceiro, que apoiem todas as pessoas e as empresas que têm aí alguma parceria com a gente. Show, e não por menos está aqui no Papo de Progresso, né? E queria agora falar um pouquinho com a Tiana, conhecida como TJ, que é a CEO da Rappi no Brasil. E a primeira vez que eu te conheci, que eu ouvi você falando, a gente estava na inauguração do ponto da Rappi de apoio lá pra galera, pros entregadores. E aí eu vi você falando e vi um baita do encantamento. Falei, nossa, que bacana, que legal, né, o posicionamento que ela tem. Falei isso pro Martin, né? E o Martin falou, nossa, você gostou? Ela é super fantástica, tal. Eu gostei muito. E entender, eu acho que um ponto muito forte que eu acho que a Rappi tem hoje no posicionamento, até com mulheres em cargos de liderança, que é super importante exaltar. Por exemplo, a minha esposa, hoje ela toca a empresa que eu tocava antes de eu focar no digital. E, cara, toca muito melhor que eu. Infinitamente melhor, assim. Esse é um fato, né? Total. A gente não pode, né, ter muito preconceito contra os homens, mas não, eu concordo os dados ficam confirmando sempre mais. Objetivamente. E eu concordo totalmente com você. E esses dias eu até estava comentando com a Marina, uma amiga minha, ela trabalha numa instituição bancária, onde a CEO da instituição bancária é uma mulher. E é a única mulher que tem CEO de instituição bancária hoje no Brasil. E ela recebeu uma proposta de uma outra empresa, para ir para uma outra empresa, e era uma proposta financeira melhor. E ela acabou não aceitando. E eu perguntei para ela, falei, por que você não aceitou ir para outra empresa? Ela falou para mim, Alex, porque aqui eu consigo ver que eu tenho potencial de chegar, porque eu tenho uma CEO mulher. E eu achei isso tão bacana, tão diferente, porque eu nunca tinha imaginado, nunca tinha pensado, e ela me colocou num lugar de reflexão. Eu achei muito bacana. E eu queria saber como que está sendo tudo isso para você, TJ, como que é tocar a Rappi no Brasil, os desafios, o que vocês pensam. E queria que você falasse um pouquinho mais de você, mãe de 2 meninas. Então, eu sou pai de 2 meninas também. Queria que você contasse um pouquinho pra gente como que você chegou a ser CEO hoje na Rappi. Eu acho que assim, bom, muitas perguntas que você fez, vou tentar organizar aqui. Bom, um pouco sobre mim, né? Eu sou da Sérvia originalmente, país em alta estes dias, né? País em alta na abertura de Copa, então meu coração vai ser bem rachado amanhã. Mas eu tô aqui no Brasil faz 10 anos, né? Eu vim no começo trabalhando no mercado financeiro. Eu trabalhava em Londres, fui chamada para uma posição aqui do mesmo banco que eu trabalhava lá, vim, de fato era a única mulher naquele momento nessa instituição, no nível de tipo nem ter o banheiro no andar onde eu trabalhava, banheiro feminino, etc, porque nunca existia essa necessidade. Que coisa, né? Mas depois eu, né, mudei para o mercado de tecnologia lá. Fizemos no comecinho dessa segunda onda de mercado de tecnologia no Brasil, né, em 2015. E desde então estou aqui, estou no Rappi já faz 2 anos e meio, né? Entrei no meio da segunda onda de pandemia, então era quando todo mundo meio que achava que as coisas iam terminar, mas na verdade as coisas só pioraram, em que a segunda onda foi, no caso do Brasil, ainda pior do que a primeira.
E acho que esse foi, de fato... Entrei no começo como diretora regional da região de São Paulo e depois de mais ou menos um ano, avancei para CEO Brasil. E acho que esse, já pegando o gancho para a sua segunda pergunta, acho que esse período foi um divisor de águas, não apenas para a gente, mas também para várias outras empresas que trabalham no mesmo setor. E principalmente, além de, obviamente, toda a questão de digitalização, etc., que é o que a gente escuta sempre, acho que o que mudou muito durante este período, e como a Marina disse, eu acho que teve uma grande, assim... ficou muito óbvio quanto impacto social, de fato, a gente gera. E, obviamente, isso é muito motivador, mas, ao mesmo tempo, isso é uma grande responsabilidade, né? Que acho que todo mundo começou a sentir. E, mediante isso, também é um desejo de não ter mais... uma necessidade de não ter mais um relacionamento do que a gente diria transacional, nem com os nossos usuários, nem com os nossos parceiros, nem com os nossos entregadores. E de, sim, ter um relacionamento de verdade, né? Um relacionamento de comunidade, não um relacionamento de pura transação. E eu acho que esse é o caminho que a gente vem reforçando desde então, com todas as três, né? Dizemos, 3 grupos que com quais a gente trabalha, e é o que a gente quer fazer sempre mais e dizemos, criar o RAP através disso. Eu acho que a pandemia foi um período extremamente difícil para todo mundo. Claramente, a RAP obviamente, beneficiou muito pelo crescimento e foi uma das poucas empresas e das poucas indústrias que foram na contramão do ponto de vista de oportunidade, né, em comparação com todos os outros setores. Mas foi também um período de terremoto dentro da empresa, né? A gente teve que operar num patamar completamente diferente do que a gente tinha operado antes. Tinha que operar em um ambiente completamente diferente do que tinha que operar antes. Cuidar de certas coisas que não existiam antes, higienização de entrega, todas as questões, ondas, né, de Covid que impactavam muito todo mundo, impactam a cozinha, né? De repente, um restaurante não opera mais como opera normalmente, porque metade dos funcionários estão com Covid, entregadores, mesma coisa, né? Tipo, mas quando é uma onda de Covid, é quando os usuários estão em casa e estão pedindo mais rápido, você tem menos disponibilidade de entregar. Então, assim, acho que os desafios para a gente também foram muito grandes, por mais que não necessariamente foram financeiros, né? Mas os desafios de poder se ajustar a operar de uma forma muito mais complexa também nos trouxe várias aprendizagens que reforçaram essa necessidade de unir todo mundo numa comunidade de trabalhar a 4 mãos com todo mundo. Então, acho que essa foi a nossa grande aprendizagem, que agora a gente está com iniciativas que a Marina lidera, que com a conscientização que todo o time tem, a gente está levando para frente. E até um baita momento, como você fala, né? Hoje tendo essas iniciativas, uma reflexão para o mercado total em si, né? De olhar e falar assim, cara, o que a gente faz hoje, como que eu vou poder ajustar e melhorar isso a cada dia, porque, claro, a gente sabia que a pandemia ia passar, não se sabia quando, né? No começo eu mesmo imaginei que ia durar, 30 dias, depois 3 meses e depois uma hora vai, né? A gente só não sabe quando. E todos esses ajustes, eu acredito que vocês também, lá na ponta, né? Sendo uma parceira comercial de restaurantes, sendo uma parceira comercial apoiadora de empreendedores, até como entregadores, vocês escutaram muitas histórias também, né? Ouviram muita coisa, né? Do cara que, por exemplo, eu escutei, eu imagino vocês lá, né? E o cara tem que fechar, fechando o restaurante, ou tá começando uma outra jornada e fala assim, cara, como que eu faço agora, né? Eu nem tinha esse modelo, né? Porque tinha muito restaurante que não tinha um modelo de delivery, né? E hoje, voltando para um cenário mais comum, mais normal, você vê que o sistema de delivery que foi implementado tá super forte. O cara voltou a abrir suas portas, está super bem. E também você tem restaurante que depois que implementou o delivery foi super bem, não abriu mais as portas para atender cliente em salão e aplicou muito mais no delivery, né? Então, acho que a gente teve uma mudança real de mercado, né? E quem pode falar muito bem disso para a gente é a Giovana.
Porque a Giovana é uma dona de restaurante que tem a Rappi como parceria comercial, uma das pioneiras aqui no Brasil de comida saudável. E foi super curioso, eu estava conversando com a Giovana, ela falou, nossa comida é muito saudável, mas é muito parecida com a comida que não é saudável. E eu fiquei super curioso e queria que você contasse mais pra gente e te parabenizar, né? 2 meses, uma filhinha de 2 meses saiu de lá, deixou a filhinha, veio correndo para poder estar aqui falando com a gente. Muito obrigado, de verdade. E queria que você falasse como que foi tudo isso, como que você começou a ser pioneira em restaurante de comida saudável no Brasil e como que a Rappi chegou para te apoiar e como que você sentiu esse impacto, inclusive na pandemia. Primeiramente, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, contando um pouquinho da nossa história. Para quem não conhece, o Maule é um restaurante, né, voltado à culinária saudável. Nós somos sócias só mulheres, né? Todas são mulheres e a gente sempre teve um estilo de vida muito parecido. Gostamos muito de comida saudável desde sempre. Eu falo que eu era uma pessoa esquisita antes, sabe? Porque antigamente não tinha, ninguém sabia o que era saudável, o que não era saudável. Aí eu falava das coisas que eu comia, as pessoas me olhavam com uma cara, sabe? Aí hoje em dia, aquelas pessoas que eu lembro, eu falo, nossa, você que julgava minha comida tá comendo igual eu hoje, sabe? Então, a gente foi uma das pioneiras realmente no Brasil, né, com alimentação saudável, um restaurante focado nisso. Já existia alguns de salada e etc, mas nada assim muito focado mesmo na culinária mais gourmetizada do saudável, né? Então a gente agora esse mês até a gente está fazendo 4 anos e com uma experiência muito legal aí, muito aprendizado, né? Nenhuma de nós tinha já, né, trabalhado em restaurante nessa área, então foi um desafio muito grande para a gente desde o começo, mas como a gente tinha, né, muitas coisas em comum, a gente queria muito isso, a gente foi atrás e conseguiu hoje, né, a gente vê que a gente tem, que na maioria dos nossos clientes são clientes fiéis, recorrentes, que compram, até todos os gerentes que já me atenderam na Rappi, eles ficam em choque, eles falam, nossa, é surreal a recompra que vocês têm, sabe? Então, realmente, quem gosta, quem é fiel, realmente gosta da nossa comida, né? E você falou, assim, para eu contar um pouco, né, da pandemia. A gente, quando iniciou a pandemia, a gente já tinha delivery há pouco tempo, mas a gente já tinha. Mas antigamente era tipo, 80-20, 80% do meu faturamento é físico, pelo restaurante físico, e 20% delivery no começo. Depois disso, depois da pandemia, né? Durante a pandemia chegou até ser 100% delivery. Graças a Deus a gente tinha um delivery já funcionando. Então, a gente não chegou no vermelho em nenhum momento, graças ao delivery, né? Vocês ajudaram super a gente. Se não fosse por vocês, né, pela plataforma também seria um pouco mais complicado. A gente até, né, chegou a ser... No começo, a gente sempre foi exclusivo de vocês. Depois a gente acabou abrindo as portas por conta da pandemia, né? A gente estava necessitando mais usuários para conseguir pagar os custos, porque a gente teve que mandar algumas pessoas embora, mas a gente tentou segurar o máximo possível. E como a gente estava, nesse momento, com bastante demanda de delivery, a gente conseguiu segurar aí as pontas, né? Então, graças a Deus, hoje em dia, agora, né, já voltou, agora tá vindo uma outra onda que a gente não sabe como que vai ser, não vai, mas a gente está bem mais preparados, mas foi um período, assim, difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu segurar as pontas com a ajuda de vocês, né? Caramba, que fantástico. Eu achei super curioso você, e interessante ao mesmo tempo, você falar que são só sócias mulheres, né? Sim. Caramba. Somos só sócias mulheres. Eu estava contando até para elas agora há pouco. Quantas são, Giovana? Nós somos 5 sócias, né? E todas, assim, idades parecidas, estilos de vida parecidos. Então, foi muito assim... Hoje em dia tem algumas que não trabalham, assim, no negócio.
Tem uma que cuida mais do marketing, redes sociais, eu e uma outra a gente cuida mais da operação mesmo, do administrativo. A gente tem, hoje em dia, a gente tem uma estrutura, né, embaixo de nós. Eu falo que essa estrutura tem homem e mulher, mas assim, de lideranças, assim, somos mais mulheres mesmo, né? E é muito engraçado que eu estava contando para elas que a mulher se entende, sabe? Então, nós somos 5 sócias e eu falei que as 5 sócias ficaram grávidas juntas. Então, que legal. Tá Imagina o chá de bebê como foi, né? É uma empresa fértil. A gente quer, empresa vai se quer multiplicando. Ter filho. Primeiro foi comida aí, hein? casamento. Eu tava contando até pra Saudável. Primeiro foi casamento. Uma casou, todas casaram em seguida. Aí uma começou a ter filho, aí todas. E assim, é engraçado que é a mesma sequência. A primeira que casou foi a primeira a ter filho, sabe? Assim, é muito engraçado. E a gente se entende, né? A gente entende um momento da outra, porque a gente passa por isso, né? Então, a gente consegue entender e uma tá ajudando bastante a outra, assim, quando uma tá precisando, né, ficar um pouco mais afastada. Então tá sendo bem bacana, assim, por isso. Mas é totalmente liderado por mulheres, assim. Caramba, tomara que alguma de vocês ganhe na Mega Sena, né? Porque daí já vai na... Tomara que vai seja eu, né? Vai na sequência, mas daí as outras ganham também, né? Marina, e quando a gente fala de impacto social, a gente sabe que tem N vertentes. E, cara, por mais que a gente faça, a gente sempre vai ter lacunas vazias. Mas acho que cabe a nós, até eu, como levando o empreendedorismo para a periferia, para as escolas, para as pessoas de baixa renda, fazer o melhor de si para complementar essas lacunas que a gente sabe que muitas vezes o governo deixa a desejar, e a gente tem o papel da gente se dedicar, entregar e transbordar de coração na vida das pessoas. Hoje, você tem algum foco principal quando a gente fala dessa sua área, ou você ainda está estudando alguma área que pode ser mais enfatizada pela RAP? Acho que tem um mundo de possibilidades, né? Acho que hoje nosso desafio está sobrando, né? No Brasil ainda. A gente precisa escolher onde a gente vai colocar realmente energia, porque a gente tem muitas possibilidades. Acho que um pouco como a TJ contou, existem alguns grupos com que a gente já tem um relacionamento bem construído e que a gente quer que ele seja cada vez mais forte e genuíno, né? Então, os nossos parceiros entregadores, com certeza, são a nossa prioridade, assim, número 0. Acho que daí vem o nosso último lançamento, que foi do Espaço RAP Entregador, na Rebouças, que você até estava com a gente na inauguração. Sensacional o Nesse espaço, dia, a gente fez o lançamento do nosso programa Sou RAP, que é o nosso programa de relacionamento e bem-estar para os nossos parceiros entregadores, pensando quais são todas as alternativas e possibilidades que a gente pode oferecer, desde um auxílio combustível, cashback em combustível, que é o que mais usa no dia a dia e facilita muito a vida dos entregadores, até programa de desenvolvimento profissional. Hoje a gente tem um programa que vai ser lançado ainda no mês de dezembro, para começar em 2023, de formação em tecnologia para um grupo de pessoas entregadoras, que a gente vai fazer esse lançamento. Você sem bolsas, né? Se eu não me engano. Sem bolsas. Eu sei de todo o programa. E no final, acho que a parte mais legal... As sem bolsas já são incríveis, mas estou muito animada e muito feliz, porque no final do programa, os 10 que tiverem melhor desempenho vão ter a oportunidade de começar a carreira dentro do RAP, na nossa estrutura de tecnologia, dentro do nosso programa de trainees. E aí vai ter todo um apoio dos nossos líderes, dando mentoria. Acho que é um dos... Menina dos olhos, assim, meu programa do coração hoje é esse programa de formação. Então, trabalhar junto com os nossos parceiros entregadores é, com certeza, uma grande prioridade. Acho que, além disso, a gente... Perdão. Além disso, a gente tem pensado também em apoios para os restaurantes parceiros, como é que a gente apoia, conversando mais sobre empreendedorismo com a comunidade como um todo. A gente tem vindo com programas bem importantes de formação de carreira em tecnologia para mulheres. A pauta de inclusão de mulheres no mercado de trabalho é muito importante para a gente, tem sido uma prioridade. A gente está com um programa que vai começar na Colômbia e deve se expandir para outros países de inclusão de mulheres na carreira de tecnologia. A gente começou a falar esse ano de mentoria para mulheres, de como a gente consegue colocar mais mulheres nas nossas posições de liderança. Então, tem um leque, assim, bem grande de possibilidades.
Mas eu diria que as grandes prioridades para a gente trabalhar, principalmente no primeiro semestre do ano que vem, é com os nossos parceiros entregadores, é criar uma boa relação com os restaurantes que são os nossos parceiros e como a gente ajuda, né? Como você comentou, como é que a gente ajuda no desenvolvimento, como é que a gente ajuda na formação do empreendedorismo, como é que a gente ajuda com que os nossos parceiros utilizem melhor tecnologia a seu favor para desenvolverem os seus negócios e falar de inclusão de mulheres no mercado de trabalho em toda a América Latina. Nossa, que show. Eita! e você tocou dois pilares são dois pilares que eu apoio muito, que é educação e tecnologia. Para mim, são os pilares que vão mudar, realmente transformar o Brasil, que é tecnologia, educação financeira e educação empreendedora. Eu vejo que a gente tem um baita de um potencial aqui no Brasil. Vocês apoiam teve um projeto desenvolvido pela Intel, na Rappi lá, que é, cara, fantástico. O pessoal da Intel veio aqui, foi super bacana. A gente falou do projeto que foi desenvolvido com a Rappi, foi sensacional. Eu fiquei muito impressionado com o caminho que a Rappi está tomando, né? Não por menos, a gente teve a opção de escolher a Rappi como parceira aqui do projeto, porque eu sei o quanto que a Rappi está empenhada em desenvolver o empreendedorismo no Brasil, que é uma vertente que a gente vê cada dia mais as pessoas querendo ser empreendedoras. E a gente tinha uma educação empreendedora muito defasada, né? E uma educação econômica financeira muito defasada também. Então, você vê empreendedor que até hoje não sabe separar o físico do jurídico. Então, quando a gente fala, por exemplo, com o entregador, que eu vejo o entregador como um empreendedor, porque ele trabalha, ele é um parceiro da Rappi, mas ele trabalha para ele, e ele tá na moto. E ele começa a entender algumas coisas, que nesses dias eu estava falando, sentei com um amigo meu, e eu calculei, eu falei, você sabe quanto você gasta por KM rodado? E ele nunca fez essa conta. Ele falou, Alex, eu pago X na gasolina, eu divido não sei quantos KM minha moto, dá isso. Eu falei, não, mas você tem que contar pneu, você tem que contar a troca de óleo. E a gente chegou no número que dava por KM. Quando ele entendeu quanto ele gastava, ele falou, pô, que legal, então eu tô lucrando muito mais do que eu imaginava que eu estava ganhando. E mudou uma chavinha para ele, porque ele tinha a gente sempre conversava sobre isso. Ele tinha uma ideia que ele trabalhava por horas. Eu falava para ele, você não trabalha por horas, você trabalha por KM rodado. E aí, quando ele entendeu a conta, ele começou a fazer planos agora por KM rodado. Então, ele falou assim, tá, agora se eu quiser trocar de carro, eu preciso rodar mais X KM, além do que eu faço, porque é o entendimento. Quando a pessoa tem educação, eu sempre falo, a educação é uma chave libertadora. Porque quando você entende, você aprende, você tem opção de escolha. E aí cabe a você. E eu acho que o papel que a Rappi está fazendo hoje no Brasil, vejo poucas empresas fazendo e é extremamente importante. Eu, como brasileiro, como incentivador do empreendedorismo, realmente cara, tenho que tirar o chapéu para vocês, assim, então de parabéns, de verdade. E aí eu tenho uma curiosidade com a TJ, que é o seguinte, né? A gente tem muito poucas CEOs mulheres hoje no Brasil, pouquíssimas, né? Eu conheço poucas empresas realmente que tem, aliás, conheço 3 empresas só que tem. Você acredita que as mulheres que hoje estão dentro de posições na Rappi, quando vê uma CEO mulher no comando, elas se sentem mais incentivadas? E você acha que o homem também entende isso como um baita incentivo? Porque para mim, sendo homem, eu tenho uma posição de olhar e falar assim, caramba, que legal, né? Olha as mulheres que estão inspirando minhas filhas que estão lá. Eu acho super bacana. Acho que tem aquela, né, aquela dica de uma sobe e puxa outras, né? Que eu acho que eu só realmente entendi quanto isso é verdade uma vez que eu assumi como CEO. Então, a Marina, ela até fez umas análises, né, super detalhadas, que foram super úteis pra gente, mas dentro da estrutura do Rappi, a gente tem dois países liderados por mulheres, o Brasil e a Argentina, né? Nós somos as duas CEOs dos países que somos mulheres. E quando você olha, e as duas temos mais ou menos isso, entre 1 e 2 anos de posição. Então, não é uma coisa de 10 anos que teve o seu tempo de, dizemos, pegar o ritmo. É relativamente recente. Mas, mesmo assim, quando você olha esses 2 países em comparação com os demais, outros 7 países do Rappi, a diferença de representatividade de mulheres em todos os graus de senioridade, né, é
drástica. Então, no Brasil, hoje, como time Rappi como todo, a gente tem 54% de mulheres. Caramba! E posições de liderança, né, alta liderança, é 38%, que ainda não é onde a gente precisa estar, mas é muito na frente mas vamos chegar do lá. mercado, né? E isso você já olha, e a Argentina está perdendo um pouco pra gente, mas também é muito maior do que todos os outros mercados. E se me perguntar, mas o que você fez para incentivar as mulheres? Mas a gente não implementou nenhuma política rígida de contratação, de salário, de benefício, que realmente faça como que existe uma diferenciação Subiu a régua para contratar mulheres, não é isso, né? Dizemos, forçar essa métrica a mudar. Era realmente, e também não acho que hoje eu sou a única inspiração para essas mulheres. Acho que eu sou para algumas que já assumiram outros cargos de liderança e que hoje inspiram os seus equipes e por aí vai, né? E essa, dizemos, reação de cadeia que a gente busca e que o mercado como todo precisa. E eu acho que no mercado de tecnologia, especificamente, e assim, voltamos na minha primeira brincadeira ali sobre o preconceito contra os homens, mas acho que no mercado de tecnologia, e acho que depois a Giovana pode comentar, mas eu assim, do meu pouco conhecimento, eu diria que o mercado de bares, restaurantes é parecido nesse sentido. Quem realmente consegue ocupar uma posição executiva muito alta é alguém que tem um perfil de generalista e que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e ter um entendimento profundo de vários assuntos. Então, que consegue entender da área comercial e também da área de operações e da área de financeira, né, etc. E consegue balançar esses pratos o tempo todo, né? E acho que, assim, na minha experiência, realmente, sem tirar mérito dos homens, obviamente, mas na base... Não seja modesta. Na base... Pode rasgar o verbo aí. Um pouco de vantagem nesse estilo de operar, né? Então, nisso, eu acho que o nosso mercado tem tudo para que as mulheres possam realizar seus sonhos de carreira. E acho que, por isso, mais ainda... É a obrigação, é a responsabilidade de nós que já estamos dentro, explicar sempre mais isso e trazer isso sempre mais por perto e garantir que esse fluxo continua. E tem uma outra coisa, Alex, que acho que é muito importante e que é uma coisa que já mudou muito, mas ainda está em processo de mudança, que acho que quando você olha as mulheres de uma outra geração, acho que de geração antes da nossa, que conseguiram, né, conseguiram se realizar de ponto de vista de carreira em outros mercados, né, mercado tradicional de indústria, mercado financeiro, que era um mercado muito difícil para as mulheres também, etc. Você vê um outro perfil de mulher idealizada, que é um perfil mulher que é praticamente um homem, né? Tipo, era essa. E eu lembro, eu comecei lá, né, 12 anos atrás no mercado financeiro. E eu lembro, né? E eu tinha essa sorte, assim, única de ter uma chefe mulher no mercado financeiro. Mas as dicas que ela dava pra mim era como você enganar os homens, que você é exatamente como um homem, que você opera e você tinha que meio que esquecer quem você é e entrar no papo, né? Dizemos, abordar os mesmos tópicos e se posicionar de mesma forma e se comunicar de mesma forma, etc. Porque era o jeito de você meio que, dizemos... fazer as pessoas esquecerem que você é uma mulher e, portanto, você conseguir dar os passos. E isso eu acho que é algo que está mudando muito e que também é muito importante a gente sensibilizar, né? Que não tem nenhuma imagem, não é pra gente necessariamente cumprir uma... Acho que, em geral, né, essa questão de conceito masculino e feminino tá se... perdendo, assim, essas rixas fortes, mas também a gente fala, não, você não precisa se comportar de uma certa forma, sei lá, nunca vou falar dos meus filhos no trabalho. Não falo o tempo todo, faço questão, bem por causa disso, porque sei que toda mulher balança, toda mulher, tipo, tem problema igual eu, né? Eu não sofro menos do que uma funcionária nossa da ponta em balançar. Eu também me sinto culpada para sair de casa, para voltar para casa tarde, etc. São coisas que a gente precisa, eu acho que sempre mais trazer e, tipo, ter a coragem, é difícil, mas ter a coragem de comunicar as nossas vulnerabilidades
Porque isso faz como que as mulheres olhem e falam, ah, tá, ela também não conseguiu resolver tudo perfeitamente. Ela também não tem... ela não é tal diferente de mim em como a minha vida é organizada, familiar, ou enfim, outra. Ela também tem filhos a cuidar, ou pais, idosos a cuidar, ou enfim. E, mesmo assim, vai pra frente. Eu acho que dali vem, sabe, a verdadeira inspiração. Mais do que ter aquele ideal, né, dizemos, inatingível de uma... estrela de cinema, sabe? Que putz, conseguiu chegar lá por um caminho extraordinário que não dá pra repetir. Cara, e eu acho isso muito importante, né? Lá em casa a CEO é mulher, né? Quem manda é ela. Eu só obedeço. Mas eu acho isso muito importante, até você colocar esse tema, até para que os homens entendam, né? Por exemplo, às vezes eu fico com o coração cortado. Da minha filha, às vezes, tá com febre. Eu tenho que sair de casa para mim fazer alguma coisa, eu fico pensando. Aí você tá em outro lugar e você tá pensando ali, né? Pô, será que minha filha tá melhor? Será que ela tá? Só que tem muito homem que sente isso e também não coloca para fora. Exato. Porque ele tem vergonha de falar no meio dos outros homens e o cara fala assim, cara, mas isso aí você não tem que se preocupar, você tá aqui. E eu vejo que isso vem mudando muito. Você falou de mercado financeiro, eu tenho muitos amigos no mercado financeiro. Aliás, um grande amigo, assim, um irmão que eu tenho é o Henrique Breda, dos Fundos Alasca. E a gente olha hoje o mercado financeiro e você vê uma mudança realmente de posicionamento. Algum tempo atrás, você via muitos homens realmente no mercado. Era pouquíssimas mulheres. E hoje a gente já vê que a mulher ela vai conseguindo um espaço muito maior. E eu vejo que mulheres, muitas vezes, têm mais confiança de ouvir conselhos, até de investimento de outras mulheres. Porque essas mulheres sabem o que essa mulher está passando e ela pode até indicar melhor. Você vê isso também, Gino, dentro do seu ecossistema, relacionamento de restaurante, de bares. Você vê que o homem em si, hoje ele ocupa mais espaço, mas as mulheres vêm também? Ou você acha que não, tá ali meio que pau a pau, meio a meio? Eu acho que hoje ainda o homem, né, lidera mais esse ramo do que as mulheres, mas vem crescendo, como eu acho que em todos os outros setores, né? Vem crescendo muito. Mas eu vejo o mérito de ambos, assim, em ambas as partes. Por exemplo, da mulher, essa questão, né, que a TJ falou, essa questão dela conseguir fazer várias coisas, equilibrar várias coisas ao mesmo tempo. Porque, querendo ou não, a mulher é mãe, a mulher faz as coisas em casa, ela tem que trabalhar, entendeu? Como antigamente os homens trabalhavam e a mulher cuidava. Hoje não, a mulher tá cuidando de casa, cuidando do filho, cuidando da empresa, cuidando de tudo. Então é um mérito muito grande, assim, nosso. Fora a culpa que a gente sente por se tá fazendo um e não tá fazendo o outro, sabe? Mas eu acho que vem crescendo bastante, assim. E a segunda coisa que eu queria falar, que ela também falou, é o exemplo, né? Hoje em dia as mulheres crescem vendo o exemplo de outras mulheres. Isso é muito importante, né? Eu acho que, como tudo, sempre quando você vê o outro, você tem vontade, você vai atrás e aí cria essa base, né? Essa ajuda aí para todas as mulheres. Mas, do outro lado, também o mérito dos homens, né? Que hoje em dia eu vejo muito mais os homens. Antigamente, como eu falei, era muito... o homem é o trabalho que traz o dinheiro para casa e ponto. Hoje não. Hoje o homem também está fazendo algumas coisas em casa, ajudando com o filho. Eu estava até falando com a minha mãe esses dias, ela falou, não, porque seu pai nunca trocou uma fralda sua na vida. Tipo, hoje não, hoje o homem troca, o homem ajuda. Era uma em questão casa, de orgulho, né? isso antes, né? Exatamente. Acho que isso é bom. Esse é um ótimo exemplo de ver quanto mudou. Que para os nossos pais era um orgulho falar que nunca trocaram uma fralda. Acho que cada um de nossos maridos passaria mó vergonha falar hoje que Se nunca eu trocou uma falar isso, fralda. primeiro que ela tá mentindo, né? Vergonha ou medo, né? No caso. Exatamente. Então eu acho que também tá desconstruindo isso do homem, sabe? Que eu acho muito legal. Eu acho que os dois têm que fazer tudo, sabe? Lógico, cada casal se adequa do jeito do casal. Se um quer fazer mais, um quer mais trabalhar, o outro quer cuidar mais. Mas eu acho que tá, sabe? As pessoas estão entendendo e começando a aceitar isso que antes era mal visto. Sabe? Então, eu acho que é um mérito de ambos os lados. É uma coisa boa dos dois lados, não só, né, da mulher, que a gente fala do empreendedorismo, mas do homem também
tá vindo mais para esse lado, fazendo as coisas de casa, ajudando a mulher, porque pra gente é muita coisa, sabe? É muita coisa e não é fácil. Então essa ajuda é muito bem-vinda pra gente. Eu acho importante falar isso pros homens também e parabenizar eles também, né? Um tempo atrás, eu tava lá em casa arrumando a casa, né? Minha esposa tava arrumando e eu falei assim, vou te ajudar. Ela falou assim, ajudar não. É sua obrigação fazer. Você não tá me ajudando nada. A casa tá aqui, você tem que ajudar, né? Aliás, você tem que fazer, né? Não é ajuda. Exatamente. E eu parei para refletir. Não deveria ser ajuda, né? E eu parei para refletir e falei, eu nunca me toquei. Porque a vida toda a gente sempre escuta, você tem que ir lá ajudar. Ela falou, você não tá ajudando nada, é sua obrigação também, não é só minha. Trabalho o mesmo tanto quanto você, às vezes muito mais. Cuido muito mais das meninas do que você, então você não tá ajudando, você tá fazendo sua obrigação. Aliás, é pra você fazer sozinho. Porque eu tô trabalhando mais. Eu falei, eita. Mas esse universo, eu acho que eu me entendi mais dentro de uma visão de universo feminino quando eu tive minhas filhas. Então você tem uma outra percepção de tudo, né? De cuidado, de realmente posicionamento da minha filha na escola, de como eu falo pra ela, como ela tem que se posicionar como mulher. E aí, eu empreendo há mais tempo que a minha esposa. E aí tem a feira de empreendedorismo na escola da minha filha, todo ano tem. É super legal, porque cada sala monta uma empresa e vende, é dinheiro real, vende. A sala que mais lucra ganha um prêmio. Então, assim, o lucro fica para as crianças, eles vão fazer um passeio. E a sala que mais lucra, a campeã, ela ganha um bônus lá. E é super legal, porque os pais, a gente empresta o dinheiro pro filho fazer, não é dado. Então, eu dou lá, cada família te dá R$100. E aí, depois os filhos têm que devolver. Depois que da feira de empreender, eles devolvem e ficam com o lucro, né? Eu até sugeri lá, falei, tinha que cobrar juros, né? Porque só assim tá fácil. Mas aí eu pergunto, e aí a minha filha falou, ela falando sobre empreendedorismo, ela falou assim, eu quero ser empreendedora igual minha mãe. Que maravilhoso. E é incrível, desculpa te interromper, mas eu estava até refletindo um pouco nisso, te escutando. Eu acho que são esses dois lugares que a gente precisa. Acho que é esse lugar de inspiração, como a TJ comentou, né? E acho que quando a TJ assumiu, na época eu estava em RH, os comentários que a gente ouvia, que eu ouvia, assim, das mulheres que trabalham no RAP, eram de, assim, muito orgulho de estar nessa organização, sabe? E de ver uma mulher subindo. E a TJ estava grávida quando ela assumiu a posição. E acho super que diferente, foi uma inspiração, assim, tão grande. E acho que esses dois lugares, eles são muito necessários. Tanto essa abertura e humanizar a relação e falar sobre as vulnerabilidades e ser uma mulher mãe, grávida, que está assumindo a posição e tá tudo bem. E isso é uma conversa como todas... A gente fala da nossa vida pessoal no trabalho, né? Isso é uma pauta como outra qualquer, porque você não precisa fingir que você não tem uma vida... Né, na maternidade poderia ser qualquer outro tema relacionado ao universo feminino. Mas esse lado também de inspirar meninas desde cedo, eu acho que ele é muito necessário, né? A gente vê hoje, por exemplo, discutindo muito sobre posições de liderança, que a gente tem muito menos um pipeline. A gente não consegue, a gente ainda não está na equidade de mulheres em posições de liderança. E tem muitas estruturas que a gente ainda não tem mulheres na base também. A gente não tem equidade na base. Carreira de tecnologia hoje, independente de RAP, se a gente olhar no mercado como um todo, poucas mulheres estão seguindo carreira de tecnologia porque a gente não tem essas conversas com as meninas desde cedo de que isso é possível, né? A gente treina ali para elas estarem em outros tipos de funções. Eu acho que é super importante, são esses dois lados, essa inspiração para as mulheres que já estão no mercado de trabalho, vindo de cima, e o incentivo para as meninas que ainda estão, né, pensando qual vai ser a sua carreira, são essas duas coisas juntas que vão realmente transformar aí para a gente ter mulheres em diversos setores diferentes e começar a ter uma diversidade maior mesmo. Em empresas melhores, né? Porque que nem a gente falou assim, a mulher toca muito melhor. E hoje em dia o que eu acho bem legal também é que as pessoas estão sendo mais verdadeiras, sabe? Eu vejo assim, por exemplo, não todas, né? Mas muitas pessoas postam hoje a vida ideal, vida real, como tá. Não, porque tá dando conta de tudo e tá maravilhosa, né? Só aí que você não. fala, gente...
Como elas estão assim e eu não, sabe? E hoje em dia estão tendo tantos canais, tantas mulheres falando a realidade, sabe? Que elas sofrem, que elas também acontece com elas. E você fala, gente, não sou só eu, sabe? E isso dá força pra gente. Eu falo, isso dá muita força pra gente, porque às vezes você acha que você tá no fim do poço. Aí você vê que é com todo mundo, que tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que hoje as pessoas estão mostrando mais, estão falando mais a verdade. Então, isso também eu acho que é um ponto que ajuda a gente também bastante, né? E aí quando a gente olha, né, esses exemplos, por exemplo, a dona da escola que minha filha estuda é mulher. E o marido dela trabalha junto, só que o marido dela é funcionário dela. E a minha filha, ela sempre fala isso. Nossa, pai, a Vanessa que é a dona da escola. E isso é tão legal, porque, claro, se você fosse pegar um tempo atrás, eu tô com 34 anos, mas quando eu era menino, era muito o que a TJ falou, né? O que você falou, que a mulher falou. Cara, a mulher, o homem, ele tinha uma posição de, cara, eu tenho que ir lá trabalhar, pegar grana, trazer pra dentro de casa. E minha mulher se vira, né? Minha esposa se vira, cuida da casa, cuida das crianças. Isso gerou, no médio e longo prazo, um afastamento dos filhos com alguns pais, porque o pai não se dedicava também a estar presente ali com esses filhos, né? E gerou também uma mentalidade onde a mulher ela servia justamente para aquelas funções. E quando a mulher começou a vir realmente ocupar cargos de liderança, também teve uma baita de uma surpresa, né? Que a galera falou, caramba, né? Tipo, vieram mesmo com força, né? Então, e aí, isso é muito bacana, né? Quando a gente fala, por exemplo, de futebol, né? A gente olha, hoje os times femininos, né? Há 10 anos atrás não se imaginava. Então, campeonato de clubes femininos de mulheres, né? E eu acho que essa mentalidade vai mudando muito. E ter uma empresa como a RAP que apoia essas mudanças, que incentiva essas mudanças, é muito legal, porque é um baita de um exemplo para todas as mulheres, né? E hoje, qual que vocês veem que é o principal desafio que a RAP tem no médio prazo? O que você vê, Marina? O que você vê, TJ? Qual que é o principal desafio hoje da RAP no Brasil? Vamos cada uma, né? Acho que é bom ouvir do outro lado. Mas acho que assim, que grande pergunta, né, Alex? Agora você foi... Mas tem que dar umas assim também, né? Não, mas acho que assim, olha, duas coisas, né? Acho que existe uma questão que a gente discute muito dentro da empresa, que é a pandemia mudou muito o comportamento do usuário, mas a pandemia, ela mudou muito também a expectativa do usuário, tá? Quer dizer que o usuário entrou pro digital. E quando eu falo usuário, tá? Eu não tô falando usuário quem usa o aplicativo, quem pede, né? Eu tô falando todos os usuários da nossa tecnologia. Então, o Giovanna é usuária da nossa tecnologia, né? O entregador é usuário da nossa tecnologia. Ele usa a nossa tecnologia para gerar uma renda, né? E o usuário que pede também é usuário da nossa tecnologia. E todas as partes, durante a pandemia, sendo muito focados no digital, né? Gerando, talvez, a única fonte da sua renda através disso. Pedindo comida em supermercado e farmácia só através disso. E tendo uma parte de renda muito mais significativa desse canal do que antes. Todo mundo subiu muito a expectativa, né? Então, hoje, o que era um milagre inovador 3, 4 anos atrás, hoje não é nem o básico suficiente que o usuário te permite de ter, né? Então, eu acho que muitas vezes se fala, RAP já é uma empresa mais madura, então agora é mais que manter, né? Não tem muito mais o que inventar. Não, tem que correr atrás num pace sempre mais acelerado para conseguir trazer sempre mais eficiência, né? Para todos, para fazer como que os usuários, né? Economizem mais tempo, vejam sempre mais benefícios no programa de Prime, que é core da nossa operação. Garantir que a operação de entregador está muito mais eficiente para que o seu amigo que você mencionou consiga praticamente nunca estar parado, né? A gente tem que engatar uma entrega na outra para que ele possa estar lá disponível o mínimo número de horas e conseguir o máximo de renda. Mas também essa renda não dá nenhum problema, né? Ter lá o processo de pagamento no supermercado perfeito, porque os restaurantes não façam ele esperar. Não é o caso da Maule, mas tem alguns que fazem os entregadores esperar muito, que é uma perda de eficiência. Isso tudo hoje são coisas que os nossos usuários nos cobram, né? Essa então, experiência acho que final é muito importante. Exatamente. Então, hoje,
o nosso principal papel é conseguir basicamente cumprir com todas essas expectativas e garantir que todo mundo tem uma experiência boa com a plataforma, porque a nossa plataforma só funciona se todo mundo está feliz. Se uma das partes não está feliz, automaticamente ela leva outras partes para baixo, né? Se o restaurante não está feliz, ele vai sair da plataforma. Se eu não tenho restaurante, o usuário não vai usar a minha plataforma porque não tem o que ele quer. E isso não vai gerar entregas para o entregador, ele também vai sair. E assim vai para todo mundo, né? Então, não tem opção de priorizar um ou outro. A gente tem que garantir que todos os três continuam se beneficiando, né? Então, acho que isso é uma parte, dizemos, técnica da empresa. Agora eu vou te responder a pergunta de uma outra forma, né? Que é quando, acho que a Marina estava contando antes, mas assim, até nos nossos, dizemos, comitês executivos de líderes do RAP, né, com os nossos próprios fundadores e nós que comandamos os países, a gente uma vez sentou e falou, bom, qual que é realmente a missão do RAP, né? Tipo, porque tem aquela missão clichê, tô devolvendo tempo para as pessoas, colada na parede, né? Tipo, essas coisas. Que é verdade, beleza, é o nosso, né, a nossa missão diária, é entregar tempo para as pessoas, oportunidades de renda, etc. Mas acho que a gente ficou assim um pouco perdido em várias dessas frases. Aí um dos nossos fundadores falou, tá, vamos tentar responder de outra forma. Se o RAP deixasse de existir amanhã, o que muda realmente, né? E a gente meio que chegou na conclusão, bom, se o RAP deixasse de existir, bom, os entregadores vão tentar achar outro trabalho, restaurantes vão para outra plataforma, usuários vão tentar usar outro serviço ou voltar a comprar na física, etc. E o que realmente a gente se propõe a fazer é impulsionar empreendedorismo na América Latina. Tipo, se realmente RAP deixa de existir esse ecossistema de impacto positivo em colocar todas essas partes juntos e garantir que cada um deles tenha oportunidades sempre melhores, né? E acho que se você olha holisticamente, a nossa grande missão é isso, né? Como é que a gente consegue sempre mais, e a Marina falou, desenvolvemos vários projetos, mas ainda estamos, até acho que com cada projeto que acontece, a gente está entendendo que tal profundo é o impacto que a gente gera e quanto mais a gente pode ajudar. E vou até só para terminar, eu vou dar um exemplo, é relativamente recente, mas que assim, sempre dá esses assim, alarmes na nossa cabeça. Faz um tempo, foi bem perto do evento que você foi, né, na abertura do Happy Point, e eu recebi um e-mail. E esse e-mail foi de um dos nossos entregadores parceiros. E esse entregador, ele acho que ele deve ter visto alguma coisa minha na imprensa. Enfim, ele entendeu que eu não era brasileira e ele se esforçou até de escrever em inglês esse e-mail, né? Ter usado o tradutor e teve em inglês. Mas, basicamente, ele falou, eu comecei a trabalhar com RAP faz muito tempo já, 3 anos, tal. E o meu filho tem, acho que tinha 20 anos na época ele estava olhando muito o aplicativo que estava usando, estava começando a se interessar, e hoje o meu filho, ele estuda programação, e ele falei, e ele está na faculdade tal e tal, se especializando na programação, e eu queria ver se vocês têm algum estágio, algo assim para ele. E aí eu começo a pifar de cabeça, entendeu? Porque eu falo, dá um bug na cabeça, porque não é só dizemos, pedido, né, de ajuda. Tipo, como é que é, né, na época, como é que a gente, através de colocar essa tecnologia na mão do pai, né, de o filho adolescente entender que através de um aplicativo se gera uma renda, e de aí ter o processo na cabeça dele de entender que ele também quer essa renda, só que ele não quer essa renda de entregador, ele quer a renda por trás disso, se motivar para estudar tecnologia. Tipo, isso é extremamente poderoso, entendeu? Então, assim, acho que é isso que a gente tem que potencializar sempre mais, sabe? Parabéns. Até aproveitando a fala da TJ, semana passada a gente anunciou a criação do nosso Impact Hub, que vai ser nosso canal global de centralizar as ações de impacto social e sustentabilidade, enfim, que a gente tem organizados para acontecer em toda a América Latina.
com principalmente foco em pensar nisso, né? O nosso ecossistema empreendedor e como a gente potencializa isso, pensando, claro que aí a gente precisa priorizar grupos, entender, falar dos nossos parceiros entregadores hoje é uma prioridade, é muito importante, justamente porque aí a gente tem um leque de coisas que acontecem, né? A gente pensa muito nisso, inclusive, das ações que a gente tem planejadas para os nossos parceiros entregadores. Quais aquelas que também podem impactar a família deles, que tipo de coisa a gente pode oferecer que não necessariamente vai ser um benefício para ele, mas para o grupo, para a comunidade em qual ele está inserido. E altas expectativas para esse hub global. Tem várias coisas que estão ainda sendo pensadas, mas já tem coisas bem concretas com relação aos parceiros entregadores. A gente tem algumas iniciativas de sustentabilidade, pensando em diminuir desperdício. A gente tem uma cadeia de funcionamento que envolve, né, restaurantes, supermercados, tem uma cadeia de alimentos aí por detrás disso, como é que a gente reduz desperdício, pensando, né, em impacto em fome na América Latina, enfim. Eu acho que esse é um canal e um projeto bastante importante para a gente olhar com um carinho aí para os próximos meses, que já foi lançado. E já tem essas ações bastante concretas, mas tem muita coisa aí para a gente explorar de verdade como é que a gente desdobra esse impacto grande pensando no ecossistema de empreendedorismo. Cara, que legal. E foi lançado agora, né? A Semana RAP, passada. E que todas as pessoas que vieram aqui falaram é o Rap Turbo. Eles acham fantástico, fantástico, fantástico. E eu fui numa reunião esses dias de investimento de startup e foi usado o Rap Turbo como um exemplo lá para outras startups. Então, como que você encaixa, pluga outras startups para aperfeiçoar a sua própria startup? Eu acho que foi um baita pulo do gato, assim, uma transformação que é bem legal. E um amigo meu entregador, ele gosta muito de fazer, eu acho que é Rap Mercado, né? Que você tem o cartão, vai lá, faz a conta. Ele adora, ele fala, cara, é a coisa que eu mais gosto de fazer para entregar. Eu falei, nossa, que legal que você gosta de ir no mercado, né? Eu mesmo não é minha vibe, né? Cara, a gente tá chegando aqui no final. Tô super feliz, assim. Acho que foi um episódio muito bacana. A gente vai levar uma mensagem muito forte para todo o mercado, para todo mundo que vai acompanhar a gente, inclusive para as mulheres que estão do outro lado, que estão nos assistindo, mulheres empreendedoras que estão ali entendendo, fazendo, percebendo e crescendo, e sendo até uma intraempreendedora, às vezes empreendendo dentro da sua própria da empresa que trabalha, do CNPJ de uma outra pessoa. E eu queria que vocês deixassem algum recado final para essas pessoas que estão do outro lado, estão acompanhando. E eu vou começar pela Gi, porque a Gi é mãe nova, então ela que vai começar, vai ter Ela precisa correr. vai ter a prioridade. Exato. Eu acho que assim, você tem que seguir seus sonhos, você tem que ir atrás e saber que você consegue, sabe? Que eu falo assim, você estava falando de desafios. Hoje, pra gente, eu acho que são 3 coisas, né? Inovação, experiência, atingir a expectativa dos clientes e do mundo, né? E também pessoas. Então, inovação, eu falo, hoje em dia tem muitas empresas, né? Do mesmo setor, então assim, você tem que inovar, você tem que ser diferente, porque é isso que vai fazer a pessoa escolher você e não o outro, né? Então isso é muito importante, pensar em todas as questões, né, hoje, que são importantes, então na sustentabilidade, na satisfação do cliente, você se colocar no lugar do outro, eu acho muito importante isso também, né? E a expectativa do cliente é uma coisa muito importante, então é isso que eu falei, você tem que pensar, e se fosse eu naquele lugar, né? Eu sempre na minha empresa, assim, no Maule, eu sempre penso no lugar do cliente. E também lidar com as pessoas, né? Então, eu tenho que lidar muito porque eu também tenho um espaço físico lá, né? Então, assim, eu dependo do humor da pessoa que está lá atendendo o meu cliente. Então, você saber dar o espaço, um ambiente gostoso para eles trabalharem. Eu acho que tem que pensar muito nessas coisas, porque são essas pessoas que fazem a sua empresa. Eu falo, eu sozinha não sou nada. Se eu não tenho a minha equipe, nada vai para frente. Eu preciso deles, sabe? Então, é uma coisa que eu acho muito importante a gente pensar, né? Em todas as empresas, acho que a gente tem que pensar em todas essas 3 coisas juntas. Então, eu acho que hoje em dia tem muita oportunidade. Às vezes as pessoas falam, mas o mercado tal está saturado. Não está saturado, entendeu? Se uma pessoa vem e cria outro, inovando aquele mercado,
Você vê, tá sempre acontecendo coisas, as coisas estão mudando, então sempre tem lugar para todo mundo. Então vai atrás do que você quer, com garra, foco, que vocês vão conseguir. Eu acho que é isso, a gente tem que dar exemplo e fazer as pessoas correrem atrás do que elas querem. Não é fácil, todo mundo cai, mas todo mundo aprende com os erros. Isso foi uma coisa que eu sempre aprendi, né? Eu até estava falando que a gente vê que o outro está sempre satisfeito, está sempre tudo certo, e não é assim, né? Se você for ver a fundo, não é assim. Todo mundo cai e a gente só aprende com os erros. Meu marido sempre brinca comigo que os maiores empreendedores foram os que mais caíram, e por isso eles chegaram até onde estão hoje. Ah, total. Você falando de mercado, né? Eu sempre falo pra galera, eu recebo muita pergunta, Alex, eu quero empreender em tal mercado, eu quero fazer tal faculdade, eu quero fazer isso, só que o mercado é saturado. Eu falo, cara, não existe mercado saturado, existe profissional igual. Se você é diferente dentro do mercado, Exatamente. Você vai ter um público que você vai atender dentro desse mercado com excelência. Eu sempre uso muito o exemplo de quem faz direito. O Brasil é o país que mais tem cursos de direito e mais se forma advogados ano após ano. E não é por isso que o mercado está saturado. Você vê áreas do direito sendo exploradas hoje, por exemplo, como blockchain, criptomoeda, tecnologia, investimento, que são áreas... Metaverso, Web 3.0, que são áreas novas, que tem advogados que estão se especializando e, cara, com uma demanda gigantesca, porque não tem outros profissionais para atender. Então, eu sempre falo, não existe mercado saturado, o que existe é profissional Exato. igual. E o público está cada vez mais exigente também, né? Então, sempre está surgindo oportunidade, porque cada hora eles exigem uma coisa diferente, né? Então, a gente tem que sempre ir se atualizando, e eu acho que é isso. E você, TJ, o que você deixa de recadinho pra Acho que, galera? assim, tem duas frases que eu venho usando muito nos últimos tempos. Uma é assim, imperfeito é inimigo do bom, tá? Que eu acho que e vale muito pra atuação de mulheres no mercado. Que mulheres, a gente costuma ser muito perfeccionista e muitas vezes decide não fazer porque não tem como fazer perfeito, né? Mas acho que mercado de tecnologia não é assim. Mercado de startups em geral não é assim. Mercado de restaurantes, acho que não é assim. Você nunca consegue ser perfeito. Maternidade não é assim, com certeza absoluta. Então, assim, se você está deixando de fazer alguma coisa, está deixando de ir atrás de alguma coisa porque você acha que você não consegue fazer perfeito, não deve ser um motivo. E outra frase que eu uso muito que é relacionada é, tipo, o momento certo é agora. Se você está se perguntando... Se você já chegou no momento de se perguntar, será que é o momento certo de eu fazer isso? Será que é o momento certo de eu abrir uma empresa? Será que é o momento certo de eu mudar de país? De eu fazer um curso na faculdade? Qual que seja o seu sonho, mas você está... será que é o momento certo eu deveria esperar? Se você já está se perguntando, o momento certo é agora. Que não tem, assim, a vida é uma só. E não tem como você... prever que daqui uns anos o momento vai ser melhor. E não existe, né? Ontem mesmo eu estava falando com uma startup, eu dei mentoria para 5 startups ontem. E uma das startups me perguntou, né? Pô, Alex, mas eu não tenho a melhor tecnologia, eu ainda não tenho um app, e eu acho que eu vou parar tudo, né? E vou desenvolver um app, e quando eu tiver o app desenvolvido, eu volto. Eu falei, cara, antes o feito que o perfeito. É isso. Você tem que fazer, você tem que testar. Como que você vai fazer o app se você nem ainda validou o seu produto onde você está hoje? E isso que você está falando é muito importante. O momento, eu sempre falo para a galera, é agora, não tem. Porque o melhor momento era ontem. Como já passou, você tem que fazer agora. E quanto mais rápido você faz, mais você entende onde você vai errar. Porque tem uma galera que tem muito planejamento, né? Eu sempre falo para a galera que quando vai começar a empreender... Cara, é legal você ter um planejamento, você tem que ter um planejamento. Mas quando você começa a executar, você vê que aquele planejamento que você fez, ele vai por água abaixo. Mas legal, você tinha um rumo ali, você tinha uma trilha, um norte para você poder seguir. Só que tem muita gente que fica no planejamento, planejando, esperando a perfeição. E ninguém nasce perfeito, nada nasce perfeito. Até lá já nasceu 2, 3. E quando você vai executar, ficou para trás. Aí você fala, ai, roubaram uma ideia. Esse dia eu fui conversar com uma empresa e foi super engraçado, que ela falou assim, olha, eles me chamaram para ir lá mentorar, eles falaram assim, só que
você vai ter que assinar um contrato para não falar para ninguém, né, a nossa ideia que a gente teve. Eu falei, ó, amigo, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Você acha que só você teve essa ideia? A diferença é que você não executou e tem um monte de gente executando. E aí ele falou, acho que é verdade, tô demorando muito. É fazer mesmo, e foi muito sábio o que você falou, eu acho que é isso. E isso se aplica no empreendedor. É fazer, ver o que errou, pivota, faz de novo, conserta, faz de novo. Até você... E, cara, eu conheço pessoas que empreendem há 70 anos. E até hoje elas estão errando, estão pivotando, mas estão fazendo, estão crescendo e estão ficando gigantes. E o que você me diz, dona Marina? Bom, acho que eu sempre respondo a mesma coisa, porque eu acredito muito nisso. Acho que é uma mensagem que a gente precisa se acostumar a disseminar. Eu acho que a primeira coisa, assim, é criar conexões genuínas. Acho que uma coisa... E que não é networking. Eu acho que é o poder da rede, é o poder da colaboração, é o poder de você poder contar com as pessoas, de ter uma troca genuína aí de experiência e de ajuda mesmo, né? E acho que criar essas conexões genuínas, verdadeiras, onde você pode realmente contar, e que é muito diferente de networking, eu acho que isso é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de mulheres empreendendo, a gente ainda a gente já avançou muito, mas a gente ainda tem muitas barreiras para superar, e eu acho que esse poder aí de sororidade, de conexões realmente reais, eu acho que ele é muito, muito poderoso. Acho que a segunda coisa que eu sempre falo muito é de criar repertório, de sair do que é o formal, do que é o checklist das coisas, dos cursos que você tem que fazer, e realmente ter experiências e vivências que te deem um repertório amplo e conhecer realidades diferentes, né? A gente cria um produto para todo mundo, democrático. Eu não vou ser capaz de criar um produto democrático se eu vivo uma única realidade, se eu, né, só cursei o MBA, que é super valioso, mas eu só vivi aquela realidade de aprender ali o checklist, né? Dei o check, aprendi ali na teoria. Dificilmente a gente vai conseguir desenvolver produtos e soluções que sejam para todo mundo se a gente não tem uma diversidade de repertório, de ter, né, experiências diversas e conhecer pessoas diferentes daquele círculo mesmo da nossa bolha. E acho que a última coisa que eu falaria, que eu acho que é muito importante e que fico muito feliz que a gente praticou bastante aqui hoje, é de realmente expor as vulnerabilidades, né? Eu acho que aquele período da história, onde quando a gente falava de trabalho eram só histórias de muito sucesso, e a gente falava aquelas carreiras meteóricas, pessoas de sucesso, como se nunca tivessem errado, foi um pouco tóxico para o desenvolvimento das pessoas, né? Acho que principalmente para nós mulheres, assim, aquela sensação de que você realmente não pode errar, que você não pode ter nenhum momento de vulnerabilidade, eu acho que isso foi muito prejudicial, e eu acho muito saudável esse movimento de a gente ser capaz de falar um pouco mais das nossas vulnerabilidades e construir a empatia e entender que, na verdade, são nesses momentos difíceis de dificuldades que a gente se fortalece, cria resiliência para conseguir superar. Eu acho que resiliência é uma das coisas mais importantes mesmo quando a gente vai empreender. Então, acho que expor nossas vulnerabilidades sem medo, acho que é muito importante para nós, para o nosso desenvolvimento, mas também para contribuir de uma maneira muito importante para o ecossistema como um todo, de empreendedores que precisam ouvir mais histórias reais. Não, total. E eu tenho muita conexão com o que você está falando, porque quando eu conto a minha trajetória, né, da onde eu vim do Capão Redondo, aqui, bem periferia, extrema periferia aqui de São Paulo. E quando eu conto pra galera da onde eu vim, eu vejo a galera olhando pra mim com o olho brilhando, falando assim, caramba, se ele chegou, eu também chego. Dá, então eu consigo fazer. Porque era realmente o que você falava, né? Só se mostrava o palco, né? Não se mostrava os bastidores. E o que é mais interessante são os bastidores, porque é você entender a jornada e o movimento, né? Eu sempre falo que, pô, é muito legal você chegar no objetivo, mas você tem que ser apaixonado pela trajetória, porque ali você vai errar, você vai aprender, você vai falir, você vai reconstruir, você vai fazer de novo. E aí aquele errinho que você fez, você não vai errar mais, mas você vai errar outros. E é uma construção, como uma construção que a gente tem de vida, né? A gente não sai acertando tudo até chegar... Cara, a gente vai errando e vai fazendo. Eu também fiquei muito feliz. Eu acho que, você falou de conexão, acho que gerou uma baita conexão que a gente fez aqui hoje. Estou feliz, me arrepiei, fiquei... Cara, pensei muito nas minhas filhas em casa.
De verdade, eu acho que esse é um episódio que a Ana Luísa vai assistir, com certeza. E esse posicionamento é um posicionamento muito genuíno. É um posicionamento que ele tem que ser feito, ele tem que ser falado, porque realmente é o que vai motivar, é mostrar para as pessoas que existem mulheres top, em cargos totalmente de liderança, e essas mulheres vêm mudando a realidade não só das empresas que trabalham ou das empresas que são fundadoras, elas vêm mudando a realidade do Brasil. Quero agradecer vocês, novamente falar que estou super feliz. Galera que está em casa, passou aqui o QR Code diversas vezes da RAP para você se cadastrar. Se você não se cadastrou ainda, aproveita que aqui vai ter um super QR Code agora. Então entra, mira aí o celular, clica e vamos embora, vamos começar a ganhar dinheiro fazendo essa parceria de entregador com a Rappi. Agradecer a todos vocês que acompanharam. Aguarde os próximos episódios. Tamo junto. Forte abraço.